Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Como vão vocês? Começando nossa live de quinta-feira. Deixa eu fixar o nosso assunto de hoje. E a gente vai falar especificamente sobre por que você deveria aplicar a estratégia do Oceano Azul no seu negócio, até para você entender se é o caso, né? Se é o caso para o seu negócio. Essa é a nossa conversa de hoje. E talvez você tenha assistido a live, a aula, né? Na verdade, não foi uma live. Foi ao vivo, mas não foi uma live. Foi uma aula que eu dei ontem no YouTube sobre exatamente a estratégia do Oceano Azul e os passos, né, que essa estratégia tem para a sua aplicação. Deixa eu até confirmar aqui se o link do replay dessa aula já está na minha bio do Instagram. Para quem perdeu a aula de ontem e quiser assistir novamente, o replay vai ficar disponível aí alguns dias, né? Já estou checando aqui. E nessa aula, a gente falou sobre como aplicar realmente a estratégia do Oceano Azul e dos passos que essa metodologia, que essa teoria tem, né? Então, deixa eu até... Vou pedir para a gente colocar esse link. Vou colocar até o final da aula o link do replay lá na bio, né? Para quem quiser assistir. E bom dia para vocês que estão entrando. Tudo jóia? Tudo bom com vocês? Ó, tô até pedindo aqui para a gente colocar, senão eu coloco depois, tá? Para quem perdeu, assistir, né? Para quem perdeu essa live, essa aula de ontem, assistir, tá? Então, essa é a ideia. Se você tem interesse em entender um pouco mais profundamente como funciona o passo a passo e quais são as ferramentas da estratégia do Oceano Azul, tem essa aula de ontem. Mas eu fiquei pensando algumas coisas, né? Entre a nossa conversa de ontem e hoje, aquelas coisas que a gente pensa a hora que tá tomando banho, de manhã logo que acorda, sabe? Que a gente fica fazendo umas reflexões. E eu tenho a impressão, até por algumas perguntas que eu recebi entre ontem e hoje, eu tenho a impressão que talvez ainda não esteja tão claro, no geral, para as pessoas, o que exatamente a estratégia do Oceano Azul proporciona. Por que eu falo isso? Porque quando a gente quando tem um tema como esse, que é uma palavra que começa a ser dita às vezes por várias pessoas e começa a ser colocada aí pela mídia, né, nos artigos dos blogs, esse tipo de coisa, e às vezes a gente assiste uma aula, por exemplo, como eu tenho uma aula de 19 minutos mais ou menos explicando a base, né, dessa estratégia no YouTube. Então, às vezes a gente assiste uma aula dessa de 20 minutos, alguma coisa assim, e a gente acha que a gente sacou o que é aquela estratégia e a gente, às vezes, toma algumas decisões no nosso negócio em cima dessa decisão, desse achômetro, vamos dizer assim, e a gente acha que está fazendo aquela estratégia, né? Então, eu acho que é importante, e eu queria fazer isso nessa live de hoje, independente do meu curso estar aberto, independente de qualquer coisa, né? Porque o curso realmente, eu estou fazendo uma imersão, para quem não viu, né? Eu vou fazer uma imersão específica da estratégia do Oceano Azul no próximo dia 22. Ela está com preço absurdamente especial de lançamento só até às 11h59 de hoje, está com 60% de desconto. Então eu estou falando disso para você saber, mas independente de qualquer coisa, eu queria fazer essa diferenciação,
né? E eu até quero colocar depois o link para vocês também, para quem tiver interesse, para saber um pouco mais sobre a imersão também. Então, eu queria fazer nessa live de hoje essa diferenciação de verdade, independente da minha imersão. Só para você ter uma consciência real do que é essa estratégia do Oceano Azul, do que é esse nível de diferenciação que a gente está falando. E de qual que é a diferença do nível de diferenciação que eu trago para vocês quando eu estou falando do Conecta aqui. Porque quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu tenho também um grupo de mentoria que não está aberto nesse momento, né? Mas que eu tenho um grupo de mentoria que é o Conecta, e o Conecta é realmente criar uma marca que seja mais conectada mesmo, tanto com você enquanto empreendedor, quanto com o universo externo dos clientes, né? Para que você tenha uma diferenciação no mercado. Então o Conecta trabalha a questão da diferenciação, para que você tenha uma marca posicionada, uma marca autêntica, uma marca diferenciada, e consiga encontrar os melhores clientes, os clientes corretos com mais facilidade. Mas a diferenciação que a gente trabalha no Conecta, ela é diferente da estratégia do Oceano Azul. E eu acho que é essa diferença um pouco que eu queria falar um pouquinho. A diferença simplesmente de um branding, né, de uma estratégia de marca e comunicação bem feita, e a estratégia do Oceano Azul. E eu acho importante a gente falar disso. Acho muito importante a gente falar disso, porque realmente, e aí agora vem um desabafo meu, tá? Fazer uma sessão de desabafo, que foi a sensação que eu estou desde ontem. O meu desabafo é o seguinte: assistindo uma aula de 15 minutos no YouTube, acompanhando dica de profissionais no Instagram, a gente não aprende estratégia. A gente tem uma noção do que é aquilo. A gente começa a navegar dentro de um conteúdo, mas não é isso que é aprender estratégia. Por que eu estou falando isso? Para você não se iludir, né? Eu sempre trago essa ideia de clareza, né? Eu sempre falo com vocês que o empreendedorismo que eu trabalho, ele é muito pé no chão, ele é autêntico. O meu objetivo é trazer força para o microempreendedor, para o pequeno empreendedor, para o profissional liberal, para o criativo, para os pequenos que não estão aí nesse jogo desse capitalismo gigantesco das grandes multinacionais que estão levando empresa para a China para empregar criança e ficarem multimilionários e não fazerem nada com isso. Não é nesse universo que está o meu trabalho. Eu nem gosto desse universo. O meu trabalho está no universo de que a nossa sociedade está ficando cada vez mais competitiva, cada vez mais difícil. O universo do trabalho, para quem é funcionário, está ficando também cada vez... Os níveis de produtividade exigidos, as exigências são tão altas e a gente não consegue ter nenhum nível de expressão dentro desse universo. Então, muita gente tem buscado o empreendedorismo como uma forma de respirar, como uma forma de tentar fazer alguma coisa mais interessante, como uma forma de encontrar um pouco mais de vida dentro da vida. E não é a panaceia para todos os males, porque não é fácil empreender. E quem está aqui e já empreende sabe disso. Não é fácil empreender. É uma construção que a gente tem que fazer todo dia. É um processo que demanda muita resiliência. Eu falo, para quem não entende muito bem as minhas formações na área da psicologia, né, é que a questão emocional é fundamental para o empreendedor, porque quando você é um micro pequeno empreendedor e qualquer coisa dá errado no teu negócio, aquilo acaba sendo muito pessoal para você. As pessoas, às vezes, nós, enquanto empreendedores, acabamos confundindo até uma coisa que deu errado no nosso negócio como se nós não tivéssemos valor, como se nós tivéssemos errado. E a gente precisa, então, qual que é o meu trabalho? É tentar trazer profissionalismo
para esse microempreendedor, para esse pequeno empreendedor, para esse profissional liberal e criativo, para que ele entenda que o negócio, apesar de ser de poder ser uma coisa que ajude a dar expressão para ele, para ela, para você enquanto empreendedor, apesar do negócio dever estar alinhado com a gente, ele não é você, né? Ele é uma coisa que você faz para viver no mundo, para gerar recursos financeiros, pagar as suas contas, ter resultado e, idealmente, e eu trabalho muito nessa linha, conseguir realmente colocar essa expressão para o mundo, conseguir fazer alguma coisa interessante, conseguir não estar sendo massacrado dentro de um mercado de trabalho completamente injusto, né? Então tem todos esses aspectos. E aí, por que eu estou trazendo essa sessão desabafo, né? E estou fazendo esse desabafo? Porque o meu objetivo é esse. Mas nós, enquanto empreendedores, muitas vezes, nesse universo da comunicação, que tem tanta gente falando desse assunto aí nas mídias hoje em dia, a gente fica vendo live no Instagram, a gente vê algumas aulinhas abertas no YouTube, a gente lê um artigo num blog e a gente acha que a gente já entende a questão da estratégia, a gente já sabe como aplicar aquilo ali, pronto, acabou, é o suficiente. E isso não poderia estar mais longe da verdade. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Então eu quero esclarecer aqui bastante a questão do Oceano Azul, mas eu quero também falar o seguinte: se você quer realmente entender como aplicar uma estratégia, como fazer um processo, tem alguns lugares que você pode buscar isso de verdade, tá? Você pode buscar isso nos livros, esse é o primeiro lugar, né? Então, assim, se você quer entender um pensamento de um autor, se você quer entender o pensamento de um estudioso, se você quer saber realmente como aplicar alguma coisa dentro do teu negócio, um primeiro lugar que você pode fazer isso é lendo os livros, né? Então, na estratégia do Oceano Azul, nós temos 2. Esse é o primeiro lugar. O segundo lugar é fazendo um curso específico que você entenda que tem boa qualidade. E eu tô falando do Oceano Azul e tô falando de tudo mais, tá? Tô falando de tudo mais. E serve para empreendedorismo, mas serve para tudo também. Então, procurem cursos que vocês consigam entender para vocês, pode ser o meu, pode ser o de qualquer outra pessoa, o que for certo para você, que tá vindo de alguém que realmente estudou, sabe o que tá falando, tem autoridade. Outro dia, uma pessoa perguntou para mim assim: você conseguiu fazer isso no seu negócio? Alguma coisa assim, né? É preciso, a hora que a gente está buscando alguém que vai ter autoridade para nos ensinar, é importante também buscar uma pessoa que saiba ensinar. Nem sempre a pessoa que conseguiu implementar uma coisa, uma estratégia, alguma coisa no negócio dela, nem sempre ela é a melhor pessoa para ensinar. A habilidade didática de um professor nem sempre, às vezes coincide com a habilidade da execução, nem sempre coincide. Então precisa ter um pouco de cuidado com isso também. Até porque a pessoa que aplicou e vai ensinar, mas ela não tem a questão didática, ela vai estar simplesmente te contando o que ela fez. Ela não está abrindo aquilo, ela não está olhando para as várias possibilidades, ela não está tentando ter empatia e aplicar para todos os tipos de casos possíveis, tá? E por que eu estou falando isso? Por causa desse mar de coisa que tem na internet hoje em dia, né? E aí eu estou falando dessas coisas porque isso ficou muito na minha cabeça ontem. Uma sensação de que, em relação ao Oceano Azul, tá? Mas aí isso acaba se traduzindo para muitas outras coisas, que a gente não está entendendo direito do que estamos falando, né? Do que estamos falando. E que às vezes, ao ver uma conversa rápida sobre o assunto, a gente deduz que já sabe aquilo.
E nem sempre isso é verdade. Então eu quero trazer essa diferenciação hoje para vocês do que realmente é a estratégia do Oceano Azul, por que é diferente de uma diferenciação de marca, por que é diferente de branding, para que você entenda realmente se faz sentido para você e se é algo que você acha interessante, tá? Até o que eu tô falando até agora, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Os comentários aqui estão abertos. Isso daqui, a intenção é que seja uma conversa, é uma live, não uma aula. Então é para a gente poder fazer essa troca. Então vamos lá. De novo, né? Então buscar esse conhecimento de verdade para a gente tomar as decisões do que quer fazer. Ah, detalhe, eu falei que eu ia falar 3 formas, né? Então a primeira é procurar nos livros. Procura nos livros de verdade. A segunda é procurar um bom curso de autoridade, de alguém que seja um bom professor, que tenha didática. E a terceira coisa é procurar um mentor. Alguém que vá pegar na sua mão e vá ajudar você a implementar aquilo. Porque às vezes você lê o livro e não necessariamente você consegue colocar aquilo em prática no seu negócio. Porque você entendeu a lógica do autor, mas a hora que chega a hora de olhar para o seu negócio, você não sabe pensar naquilo, amplificar aquilo. Por quê? Porque você está muito dentro do seu negócio. A gente não tem perspectiva, né, dentro do nosso negócio. Então, isso, gente, serve para empreendedorismo, mas para qualquer área do conhecimento, inclusive a sua área do conhecimento. Porque cada empreendedor que está aqui tem uma área de conhecimento, certo? Então, quando você estiver buscando aumentar... Nossa, desculpa, minha voz tá meio rouca. Acho que eu falei tanto ontem, dei aula até tão tarde, tá meio rouquinha. Se você quiser ampliar o seu conhecimento na tua área, a mesma lógica que eu acabei de falar serve, tá? A mesma lógica que eu acabei de falar serve. Então, deixa eu explicar para vocês de verdade a questão da estratégia do Oceano Azul. Porque hoje o tema da nossa live... Opa, eu achei que eu tinha fixado ele aqui, deixa eu fixar. É exatamente porque você deveria aplicar, ou enfim, qual que é o ganho de aplicar. Então, qual que é a questão da diferenciação? Essa é a primeira coisa. Porque a estratégia do Oceano Azul, ela está falando que vai tornar o seu negócio diferenciado a ponto de transformar a concorrência, tornar a concorrência irrelevante, certo? Quando eu estou falando de diferenciação num âmbito mais geral, no âmbito, por exemplo, que a gente trabalha no Conecta, né? Quando eu estou trabalhando diferenciação nesse sentido, deixa eu descer que eu subi todos os comentários aqui. Quando eu estou trabalhando diferenciação nesse sentido, eu estou falando assim, de criar um posicionamento autêntico, ou seja, verdadeiro, alinhado com você, de criar um posicionamento que seja claro na sua comunicação, que seja coerente com o que você está fazendo, ou seja, totalmente alinhado. Essa conexão do Conecta é isso. Precisa ser um posicionamento que tenha uma conexão para dentro com você, com quem você é enquanto empreendedor, enquanto dono daquele negócio, fundador daquele negócio, ou até como empreendedor solo e profissional liberal, mas também uma conexão para fora, que é uma conexão com o seu público ideal, com o público certo, para você realmente comunicar esse posicionamento. Só que, para fazer esse posicionamento, o teu nível de diferenciação não precisa ser altíssimo. Quem fez o Conecta sabe que, e tem gente aqui que fez, né? Sabe que o martelo que eu fico batendo o tempo todo é o alinhamento do negócio com você. Eu não fico falando no Conecta, você precisa diferenciar. O que dá para você fazer de novo? Qual que é a novidade? Qual que é a inovação? Eu não fico batendo nesse martelo no Conecta. Não é esse o propósito do Conecta. O propósito do Conecta e de qualquer processo de branding bom que você vá fazer, ou qualquer curso de branding que você vá fazer, e eu tô falando isso porque eu tô querendo passar um ponto para você aqui, tá? Se você quiser comprar alguns dos meus cursos, ótimo, mas esse ponto é válido de qualquer forma, tá? Independente disso, eu quero frisar essa questão. O processo de branding, o processo de posicionamento, esse processo, ele não necessariamente tem a ver com inovação.
ele não necessariamente tem a ver com inovação. E até um argumento que eu faço, inclusive no meu livro, e em vários momentos, em vários vídeos das aulas minhas no YouTube, eu faço esse argumento, que a nossa marca, se for uma marca forte, uma marca autêntica, ela pode ser o nosso ponto de diferenciação, ela pode ser o nosso ponto de inovação. Beleza? Esse pedaço é isso. Comentem aqui para mim se vocês entenderam essa parte, porque agora eu vou falar qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença desse processo que eu tô comentando com vocês hoje. Deu para entender essa parte, certo? Então, a marca, enquanto algo forte, enquanto algo autêntico, ela pode ser a sua diferenciação. Beleza. O Oceano Azul é uma outra coisa. O Oceano Azul, ele vai tratar a diferenciação num outro nível. O Oceano Azul, a ideia dele é trazer inovação. Inovação. E aí, se vocês lembrarem da live que eu fiz, se não me engano, na segunda-feira, eu estava falando da diferença entre inovação disruptiva, não sei se foi na segunda ou na quinta passada, tá? Eu estava falando de inovação disruptiva e estava falando que nem toda inovação precisa ser disruptiva. O que é uma inovação disruptiva? Ela é aquele tipo de inovação que vem quebrando tudo, que vem quebrando paradigmas, que vem mudando o mercado. E a inovação disruptiva, no geral, ela é feita em cima da ideia de que o que existia antes perde um bom tanto do valor quando não é destruído, tá? Muitas vezes ela destrói o que tinha antes para chegar, e muitas vezes ela vem em cima de uma desvalorização da coisa que existia antes, né? Isso é disrupção. Ela vem para causar, vamos chamar assim, tá? Ela vem para causar no mercado. Nem toda inovação precisa ser disruptiva. Existe o que a gente chama de inovação incremental. E muita gente acha que inovação incremental é menos. Ela não é menos. Na verdade, as grandes evoluções contínuas da humanidade acontecem com inovações incrementais em todas as áreas do conhecimento, não só dentro do mercado, não só dentro dos negócios, em todas as áreas do conhecimento. Por quê? Porque a gente constrói em cima do que já veio antes, sem destruir o que veio antes, englobando o que veio antes, se apropriando do que veio antes, e aí a gente pega e constrói em cima. Só que a estratégia do Oceano Azul, a ideia dela é trabalhar essa questão dessa inovação de forma profunda. Então, ela vai trazer uma metodologia que eu falei para vocês na aula de ontem no YouTube, que eu coloquei os passos ontem, e depois eu vou, se não tiver ainda, eu vou colocar aqui na bio o link tanto da aula de ontem, do replay da aula de ontem, que deu tudo certo a gravação, quanto também da página da imersão do Oceano Azul, se você quiser saber mais. Mas o que a gente falou ontem foi assim, é uma metodologia que ela existe e que assim, eu expliquei para vocês ontem a base, porque foi uma aula de 1 hora. Não dá pra em 1 hora falar para você passo a passo do que fazer, como colocar em prática, como funciona, como é cada ferramenta. Não dá para fazer isso em 1 hora, infelizmente. Se desse, né, seria muito legal. Ela vem, a Elis está falando que já está lá, então os links já estão lá, tá? Tanto o link do replay da aula de ontem, né, Elis? Quanto o link da página da imersão, para quem quiser saber mais sobre a imersão. A ideia, então, com essas ferramentas, com esse passo a passo, é você criar essa diferenciação real, que é inovadora. Aí tá a diferença do posicionamento que a gente constrói só com branding. Aí tá a diferença do posicionamento que a gente constrói só querendo fazer o alinhamento da marca. E eu tô falando só, mas não é pouco, tá? Fazer alinhamento da marca, fazer branding é uma coisa extremamente trabalhosa. E quando você trabalha a estratégia do Oceano Azul do seu negócio, você também precisa fazer isso. Porque você vai ter que comunicar aquilo de uma forma forte. Né? Então, uma coisa não prescinde da outra, são coisas diferentes. Agora, dentro da questão da inovação de valor,
que é o que a estratégia do Oceano Azul propõe, a inovação de valor, a gente está falando de inovação de verdade. Incremental, não precisa ser disruptiva, mas você vai tentar achar um espaço no mercado que não é onde a tua concorrência está hoje. Não é em cima da comparação com a tua concorrência hoje. A ideia é você achar espaços ainda não ocupados dentro desse mercado, através de uma proposta de valor que tenha peso para esse teu cliente certo, para esse teu cliente ideal. E uma proposta de valor significativa, como a gente estava conversando ontem no final da aula. Significativa para quem? Para esse seu cliente, que faça sentido para ele. E para você fazer isso, existe duas formas hoje em dia de você fazer isso, né? Duas formas básicas, tá? A primeira é você tentar fazer isso, certo? Então você vai começar a tentar imaginar, pensar coisas, e aí, se você estiver querendo ser fazer um trabalho um pouco mais seguro, você testa isso antes de investir um monte, né? Você faz o mínimo viável, você testa e você coloca isso no mercado. A outra forma é você pegar 30 anos de estudo que mapearam um processo e uma metodologia para transformar isso numa questão que tenha muito menos risco, muito mais segurança, e você aplicar essa metodologia para fazer esse processo criativo, né? Para encontrar qual seria a melhor opção dentro do seu negócio. O Felipe está falando assim, acho que estou nesse lugar e é difícil, né? A sensação é de solidão, às vezes, e de insegurança. A sensação de solidão, ela é muito grande dentro do empreendedor, né? Isso é uma coisa que às vezes eu falo, e quando eu falo, os empreendedores sempre balançam a cabeça, né? Porque por mais que você tenha uma empresa com funcionários, as decisões estão em cima do empreendedor, né? Todo o processo de decisão. É por isso que eu falei que dessas formas da gente ter ajuda, tanto dos livros, né, como companheiros, como de professores como companheiros, mas professores mesmo, pessoas que saibam ensinar, que tenham didática, como também de mentores, conselheiros, pessoas que possam nos auxiliar para a gente trabalhar essa questão da solidão, que ela tira a nossa perspectiva também, né, Fê? Ela tem isso. A gente fica com um olhar, a gente não se enxerga, né? Como a minha amiga Marta fala, a gente não se enxerga. Então a gente precisa desse olhar de fora para a gente conseguir se enxergar melhor e poder tomar essas decisões. E a insegurança, ela também é inerente. Por isso que tem aquela fala que eu fiz no começo e que vou trazer de novo para quem entrou depois, né? Que é essa questão da gente entender que o nosso negócio, apesar dele idealmente ter que estar alinhado com o que a gente quer fazer para que ele realmente seja coerente, autêntico, etc e tal, que ele não é a gente. Isso é muito importante. Para a hora em que acontece alguma coisa errado, você não entender aquilo como algo pessoal. Você não entender que aquilo é um fracasso seu enquanto ser humano, né? Na verdade, é uma estratégia. Quando alguma coisa dá errada no nosso negócio, a gente precisa olhar para a estratégia que a gente teve. Foi boa a estratégia? Não foi boa? Funcionou? Não funcionou? Por quê? Né? Tava certo? Não estava certo? Era o cliente certo? Era a comunicação certa? Era o posicionamento certo? Era o momento certo? Era o canal de distribuição certo? Era a estratégia de marketing certa? Enfim, tem uma série de variáveis, né? E isso não diz nada sobre nós mesmos e o nosso valor enquanto seres humanos. Isso é muito importante. Isso diz sobre o nosso negócio e a nossa estratégia. Então, é por isso que eu estou querendo trazer essa diferenciação. E aí, porque eu não quero, em absoluto, e esse foi uma coisa que eu fiquei pensando de ontem para hoje, como eu estou comentando com vocês. Eu não quero, em absoluto, passar a ideia de que dá para a gente falar em 5 minutos. Olha, a estratégia do Oceano Azul, ela tem a ver com você fazer uma diferenciação de valor. Você precisa, então, achar onde que você vai diminuir
né, os custos da sua empresa, ao mesmo tempo em que você aumenta o valor para o seu cliente em potencial. Esse cliente em potencial, idealmente, tem que pegar partes do mercado antes não atendidas, e uma vez que você tenha feito isso, você tem uma estratégia do Oceano Azul. PT, saudações, vamos embora, tudo certo, aplica lá e vai que dá, vai que dá. Não é isso, não é isso, né? E eu acho importante a gente fazer essa ressalva. E quando a gente aplica, então agora eu quero falar assim, vocês têm alguma dúvida sobre a aula de ontem, sobre toda essa história que a gente está falando? Porque eu quero aí falar um pouquinho, então, dos ganhos, né, novamente, para ficar mais claro, da gente fazer isso pro nosso projeto, até para trazer a ideia de que, assim, do que isso realmente vai trazer, né, de diferenciação. Muitas pessoas que fazem trabalho comigo, às vezes no Conecta, que estão fazendo esse posicionamento da marca, né, que é um posicionamento diferenciado, elas acham, às vezes, que elas já estão criando um oceano azul. Mas o oceano azul, ele tem características muito específicas para ele existir. Para ele ser realmente um oceano azul, né? Quais são essas características? Então, antes de eu falar desses benefícios, vamos falar de quais são essas características? Eu acho que talvez isso vá ajudar a clarear um pouco mais isso. Primeiro, a inovação de Oceano Azul, ela tem a ver com acessar uma demanda de mercado diferente. Ela não tem a ver com falar algo diferente para o mesmo mercado. Não é isso. Então, não é falar algo diferente para o mesmo mercado. É acessar um mercado diferente daquele. E lembra, na aula de ontem, que eu falei dos quatro níveis de não consumidores. Então, essa é uma das etapas do Oceano Azul. A gente vai olhar para os 4 níveis de não consumidores atuais do teu nicho de mercado, não é seu, da tua empresa, do teu nicho de mercado. E aí, a gente vai olhar para esses níveis de não consumidores e, junto com as outras estratégias, nós vamos tentar criar essa inovação de valor. Como é essa inovação de valor? Ela é algo que não vai fazer a diferenciação entre valor e custo. E isso eu já falei em outras lives essa semana. Me digam se ficou claro para vocês. Nós temos a noção de que para eu vender um produto mais premium, eu preciso ter um custo mais elevado. Por quê? Porque eu vou ter que investir mais no meu produto ou no meu serviço. Eu vou ter que entregar mais e isso é mais caro. A estratégia do Oceano Azul, e eu dei exemplos para vocês aqui na live da terça e dei ontem também na aula. E ontem eu falei de pequenos empreendedores, profissionais liberais e criativos. Ela tem a ver com uma estratégia de baixar o custo ao mesmo tempo em que aumenta o valor. Baixar o custo ao mesmo tempo. E não é o valor preço, não. É o valor entregue ao cliente. É o valor percebido pelo cliente. Qual cliente, Gi? Esse cliente que está numa demanda diferente de mercado, que não é a demanda do seu mercado hoje, que a gente vai buscar por novas demandas, novos espaços do mercado. Beleza, Gi, entendi então essa questão. Oceano Azul, diminuir meu custo, aumentar o valor, acessar demandas não atendidas, acessar novos mercados e tentar fazer isso da melhor forma possível para tornar minha concorrência relevante pelo maior tempo possível. Beleza, entendi. Como que eu faço isso? E é aí que entra a metodologia. Porque se você tentar fazer isso só tentando parar e pensar em possíveis inovações, é muito complicado, né? Tem gente que dá sorte. Inclusive, alguns casos
que eu trouxe para vocês ontem, eu tenho a impressão que a pessoa ela fez aquilo de uma forma orgânica. Não necessariamente ela usou a metodologia. Mas isso é a exceção, isso não é a regra. Se você tem um negócio e você não conseguiu fazer isso naturalmente até hoje, use a metodologia. Essa é a melhor forma. E aí na live da terça-feira eu trouxe casos de empresas que usaram intencionalmente a metodologia. Detalhe, aquele case da orquestra que eu trouxe ontem, olha só, eu trouxe o case de uma orquestra, né? Eles usaram intencionalmente a metodologia. E quando a gente faz isso, então, quais são os ganhos? O primeiro é isso, né? É usar uma estratégia que realmente faça essa diferenciação no mercado e torne a concorrência irrelevante. E a gente vai tentar fazer algo que torne a concorrência irrelevante pela maior parte de tempo possível, né? A gente vai tentar se cercar de ajude a gente a tornar a concorrência irrelevante pelo maior tempo possível, que não seja facilmente copiável. Isso, inclusive, é um dos passos da metodologia, fazer essa consideração. A segunda coisa é, através desse processo, crescer o negócio, aumentar as vendas, dominando, né, todas essas ferramentas do processo, e vocês viram ontem que são 3, 6, 9, 10, 11 ferramentas, né? E também dominando esses modelos de criação de negócio, para você saber como aplicar isso de verdade na vida real. E aí, qual que é o benefício dessas duas coisas, né? De crescer a venda, de aumentar. Vou trazer uma coisa também para quem está entrando agora, que eu falei no começo da live. Não tem a ver com querer ser o super ultra bilionário disruptivo do mundo, com a próxima multinacional que vai fazer uma fábrica para criancinhas trabalharem na China. Não é isso que a gente quer. O objetivo que eu tenho aqui é ajudar micro e pequenos empreendedores, profissionais liberais, criativos, a conseguirem aumentar o seu sucesso, a conseguirem a independência financeira que eles buscam com o trabalho, a conseguirem ter realização dentro do universo do trabalho, que a gente sabe que no mercado lá fora, trabalhando de funcionário numa organização multinacional, é muito difícil conseguir isso, porque é uma competição terrível, são culturas que nem sempre estão totalmente alinhadas, tem subculturas dentro, a gente não consegue se expressar, não consegue encontrar significado, etc, etc e tal. Vocês sabem disso porque todo mundo que está nesse caminho de empreendedor é porque não conseguiu viver nesse universo, certo? A outra questão que a gente vai ter é começar a pensar como um estrategista de Oceano Azul. E como eu falei até agora, é diferente da gente pensar diferenciação de marca pura e simplesmente. Então, a gente pensar como estrategista de Oceano Azul tem a ver com reorientar a minha perspectiva de um foco na competição, que são todas as escolas de administração dos últimos 50 anos, que é um foco na competição, em vencer a competição, em diferencial competitivo. Porter, que é um dos maiores nomes do universo da administração, é isso, é diferencial competitivo. Para a gente ir para uma mentalidade de onde estão as oportunidades de Oceano Azul. Onde estão as oportunidades para eu criar esse espaço meu, com uma demanda, atendendo uma demanda que não era existente. E quando eu domino, né, como eu começo a pensar como um estrategista do Oceano Azul, eu vou também conseguir ter a perspectiva de gerar esses insights sistematicamente para o meu projeto, para a minha organização. E é claro, a hora que eu aprendo isso de verdade, eu domino o processo, eu domino as ferramentas, eu domino a metodologia, eu sei qual que é o sistema se eu precisar fazer aquilo novamente. Isso é a coisa muito legal desse processo que eu estava falando para vocês, da gente tentar conhecer de verdade como funciona uma técnica e uma estratégia. Né? Da gente não decidir que a gente já sabe o suficiente depois de ver uma aula de 15 minutos. Né? Ou de ver 10 vídeos no YouTube com algumas aulas. Por quê? Porque eu tenho
um conhecido meu que chama Jober Chaves, né? Ele tem uma empresa que é uma escola de inglês rápido, né? De aprender inglês rápido. E o Jober falou pra mim uma coisa assim um dia. Tem até essa conversa minha com ele no meu canal do YouTube. Ele falou assim: Gi, eu já perdi tudo, né? E ele perdeu mesmo. Eu já perdi tudo uma vez. Eu cheguei a ficar com uma dívida de R$ 1 milhão. Só que eu sabia qual que era o processo para fazer a construção do negócio. E aí, a hora que eu estava nesse momento, eu construí tudo de novo. Eu me reergui tudo de novo. E uma vez que eu já fiz isso 2 vezes, né? Assim, haja visto, né? Que eu já fiz isso 2 vezes na minha vida, eu não tenho medo, absolutamente. Porque se acontecer alguma coisa que tudo quebre de novo, eu sei que eu consigo me reconstruir. Porque eu domino o processo, eu domino o método, eu sei como me reconstruir de novo. Então, quando a gente vai aprender uma metodologia, é isso. É a gente aprender e dominar um processo que a gente possa colocar em prática para ter resultados e que se aquilo desandar por algum motivo, porque o mundo muda, o mercado muda, olha só o que a gente está vivendo agora, né? Mais momento as coisas mudam do que isso não existe, né? Na nossa história recente. Então, a gente quando domina o processo, a gente pode enxágua e repete, enxágua e repete. E aí, de novo, vou trazer a ideia de que não podemos levar as coisas que acontecem dentro do nosso projeto, né, as falhas, as mudanças e as coisas que a gente precisa aplicar como falhas pessoais, como frustrações pessoais, como algo que dizem sobre nós enquanto seres humanos. Não é assim. Diz sobre o nosso negócio. É muito interessante, né? Porque quando a gente está trabalhando numa organização e a gente faz alguma coisa errada, a gente não se destrói, né? Não, a gente fez um erro, nós somos humanos. Inclusive, a gente vai explicar para o chefe, né? Eu sou humano, eu errei, vamos consertar, como que a gente conserta, né? Vamos ter foco na solução, não no problema. Mas quando a gente tem o nosso projeto e isso acontece, parece que isso diz algo sobre a gente enquanto ser humano, né? E isso não é verdade de forma absoluta. Então, era um pouco isso que eu queria falar com vocês hoje, sabe? É um pedaço desabafo, um pedaço ressalvas importantes sobre o que a gente precisa para aprender alguma coisa de verdade, um pouco sobre essa diferença para que você não tenha a ilusão de que você entende em profundidade um assunto quando você conhece só as bases dele, e até essa ideia do que realmente essa estratégia faz para você entender se faz sentido dentro do seu negócio. E hoje em dia, e aí foi uma coisa que eu trouxe ontem na nossa aula, eu acho que não existe um momento tão oportuno para a gente tentar criar essa estratégias do Oceano Azul no nosso negócio, quando o mercado está tão em fluxo como ele está agora, como as coisas estão mudando tanto. Pessoas que não faziam coisas antes passam a fazer. Clientes que não usavam determinados produtos... Obrigada, Fê. Estou vendo sua mensagem aqui. Clientes que não usavam determinados produtos passam a usar. Então, hoje em dia, está em fluxo. A coisa está em fluxo. Nós estamos no meio de um processo. Então, do mesmo jeito que tem uma crise gigantesca, fenomenal, e acredite em mim, estamos juntos, eu sei que não é brincadeira, mas ao mesmo tempo também tem oportunidades de coisas novas sendo construídas todos os dias. Outro dia eu trouxe para vocês uma live aqui falando das 10 tendências de mercado que estão sendo levantadas depois de 1000 inovações que foram listadas no mundo todo pós-pandemia. Olha só como as coisas estão em fluxo. Então talvez esse seja um momento muito interessante. E qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é ajudar você, que é microempreendedor, pequeno empreendedor, profissional liberal, criativo, a ter sucesso no que você está fazendo. E que tipo de sucesso? Eu não sei, você que sabe. É o que é sucesso para você. Essa é uma das coisas que a gente trabalha, inclusive, no Conecta. O que é sucesso para você? É esse sucesso que eu quero que você tenha. Não é nenhum modelo pronto, não. Não quero que ninguém seja o próximo Jeff Bezos. Inclusive, estou torcendo para que não tenham próximos Jeff Bezos, né? É o que é sucesso para você.
É isso que eu quero te ajudar. Eu quero ajudar a diminuir taxa de mortalidade das empresas. E a gente está vivendo um momento em que essas taxas, infelizmente, estão muito altas. Eu quero ajudar você a encontrar a liberdade financeira que você busca através do seu negócio. E isso de uma forma autêntica, honesta, né? Autêntica, como eu sempre falo, aquilo que é verdadeiro. Uma forma autêntica, honesta, alinhada com o que você faz. E vou te falar uma coisa, sabe qual é o tipo de mensagem que eu tenho recebido no WhatsApp das pessoas com quem eu trabalho, que os empreendedores que fazem cursos, mentorias, grupos de mentoria comigo, etc e tal? Gi, eu tô com mais trabalho agora. Gi, eu tenho tido muito mais trabalho. Gi, não tá dando tempo. Tenho recebido muito isso, tá? Nossa, Gi, comecei uma nova carreira depois que entrou a pandemia. Então, da mesma forma que tem muita gente com problemas sérios, eu tenho visto muita gente se reinventar, muita gente se redescobrir, muita gente começar a acessar coisas importantíssimas, a gente a começar a ter finalmente coragem de colocar o seu valor para o mundo, de realmente conseguir construir um negócio em cima disso. Tenho visto casos e mais casos, e nas áreas até mais assim, ou melhor, nas áreas menos atrativas no geral, né? Um desses casos, por exemplo, é a Carol Nascimento, que vale a pena muito seguir aqui, que é uma artista, é uma pintora, é uma ilustradora, uma artista visual da Bahia, né? E aí ela tá começando esse negócio super forte na pandemia. A Zu tá falando aqui também que começou a fazer os grupos, né? Depois da pandemia, né, Zu? É verdade. A gente, quanto tempo que a gente estava até falando desses grupos? E aí agora, de repente, no meio do caos, a coisa vai, né? Então, esse discurso, tá? E eu tenho ouvido de algumas pessoas também que tá muito fácil nesse momento que a gente tá, colocar a culpa na pandemia para tudo. E é lógico, existem áreas em que o desafio é absurdamente maior. Sinto a sua dor, tenho pessoas comigo nessas áreas como alimentação, áreas como eventos, áreas como turismo, né? Eu sinto realmente que são áreas em que está mais complicada. Não estou tentando diminuir isso, tá? Mas também existem oportunidades. Também existe gente se reinventando em todos os processos. E às vezes, uma forma de você se reinventar é tentar olhar para esses mercados de não clientes, essas demandas que não existiam antes, essas possibilidades de realmente inovação de valor, para a gente entrar numa nova oportunidade. Né, pra gente entrar, ou melhor, não é nem entrar, né? É pra gente poder sair depois disso com uma nova construção, né? Dentro de uma nova oportunidade. E existem fatores externos sempre que vão influenciar tudo que a gente faz. Também não estou minimizando essa questão, eu sei disso, mas a única coisa que a gente tem na mão, absolutamente, a grande liberdade do ser humano é a resposta que ele dá ao que a vida apresenta, né? Essa é a grande liberdade. E aí, então, a gente precisa se perguntar que resposta a gente vai dar a esse momento, né? E ter amorosidade com a gente mesmo também, porque às vezes, se a gente não conseguir dar nenhuma resposta legal, também não tem problema, né? Também não tem problema. Mas eu estou fazendo o convite para caso você consiga, que você tente fazer isso. A Jaque está falando, eu consigo ver mercado de oceano azul para vários nichos, mas não consigo achar no meu. É por isso que existe o processo, Jaque. É por isso que existe a metodologia. Porque a gente não se enxerga. É exatamente isso que eu estava falando. A gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente está tão fechado, e às vezes a gente está trabalhando há tanto tempo dentro de uma coisa, né? Que a gente fica meio cego ou mal acostumado pelo que é dado no mercado. A gente entende as coisas, o funcionamento, como algo dado. Ah, não, mas é assim. Sabe aquela história de, é assim. Ah, foi sempre assim. Ah, não, mas é feito dessa maneira.
né? Você falou que parece que a gente fica tapado. É exatamente isso, tapado mesmo. É como se tivesse como que fala isso? Um tampão, né? Não sei. Algo tapando mesmo, né? Porque a gente está acostumado com o que é dado. Então, para a gente conseguir realmente pensar nesses oceanos azuis, a gente precisa desse processo estruturado para ajudar a gente nas várias formas de pensar a criatividade. E vários desses processos têm a ver com mapear o estado das coisas hoje em dia, né? Vários desses processos têm a ver justamente com tentar enxergar, não, deixa eu pôr no papel, qual que é o estado das coisas hoje, né? E aí a hora que eu coloco aquilo, eu consigo ver onde estão pontos específicos que eu posso mudar. E aí eu enxergo esses pontos, entendeu? É aí que eu vou enxergar esses pontos. E aí eu vou ter uma série de outras ferramentas que vão tentar ajudar exatamente para criar com clareza. E aí eu vou ter uma série de outras ferramentas que vão tentar me ajudar a falar assim, esse é o melhor ponto? Esse ponto é legal? Ele funciona? Eu vou criar um oceano azul? Por quanto tempo eu vou conseguir manter esse oceano azul? Até que momento eu consigo manter essa concorrência irrelevante, longe, né? Será que esse novo cliente acha mesmo valor nisso? Então eu vou ter 11 ferramentas que vão me ajudar a entender esse estado das coisas, achar onde estão esses pontos, saber como precificar aquilo, levando em consideração o que precisa levar em consideração, saber quais são essas melhores demandas para eu aplicar, saber quais são os maiores desafios dentro da organização que eu preciso superar, saber como, se eu tenho equipe, saber como envolver toda a equipe nesse processo e saber como criar um desenho que seja completo para eu pegar e fazer isso. Ah, Jaque, que legal, você entrou na imersão então, né? Então, sábado que vem, não esse agora, dia 22, eu vou te passar isso. Ou você comprou os livros. Ah, não a imersão. Você comprou os livros, mas achou muito técnico. São professores das maiores escolas de administração do mundo, né? Talvez eles estejam também um pouco tapados, né? Pela linguagem deles, né? Você comprou os 2 livros, então. Eu tô com óculos aqui. O Osmari tá falando que o público de farmácia de manipulação é diferente. É engraçado, todos os empreendedores falam assim, Gi, funciona para os outros, mas não para mim, meu público é diferente, né? Todos os públicos têm a sua especificidade. E, na verdade, o segredo da estratégia do Oceano Azul é que a construção que a gente vai tentar fazer não é dentro da concorrência atual, não é dentro do público atual, alcançando uma demanda não atendida hoje. Agora, vamos falar de novo da história dos livros. É por isso que existe a imersão, né? É por isso que eu estou fazendo a imersão. Mesmo para quem já conseguiu ler o livro, mas ainda não tem clareza de como colocar em prática as ferramentas, que tem dúvida, é por isso que eu estou fazendo a imersão, né? Ela vai ter um pedaço de explicação, mas ela também vai ter um pedaço de tirar dúvidas, da gente poder conversar. São 6 horas, né, de imersão, para passar todas essas ferramentas e a gente conseguir tirar essas dúvidas, né? Assim, como que é no meu caso, né? Essa velha história de como é no meu caso. Então, isso é muito importante. E dá para fazer isso em todos os nichos de mercado. Ontem eu mostrei para vocês um case de uma orquestra. Eu mostrei um case, ó, a Rovena, oi Rovena, tá entrando aqui, né? A Rovena e a Zulene que estão aqui são terapeutas. Eu mostrei ontem para vocês o caso de uma terapia, né, de um terapeuta. Eu mostrei ontem para vocês lojas de produto, né? Uma loja de plantas, uma loja de terrários. Eu mostrei para vocês uma loja de roupas. Eu mostrei uma loja de sapatos, né? Eu mostrei serviço, eu mostrei produto. Então, em todos os nichos. A imersão é completamente diferente da supervisão, tá, Azul?
completamente diferente da supervisão. Porque a supervisão que a Azul está falando é a supervisão que a gente faz para as pessoas que terminaram o grupo do Conecta continuarem na implementação, né? Então, o objetivo da supervisão é essa implementação continuada e trazer algumas novas ferramentas para vocês sempre, né? A gente continuar nessa conexão para que a resistência não vença vocês no processo. A hora que a gente termina o Conecta, que a gente tem um monte de coisa na mão, a resistência bate forte, né? Então, para que vocês continuem nessa implementação, apropriação. A imersão é a imersão do Oceano Azul. É uma imersão específica sobre a estratégia do Oceano Azul, especificamente com as ferramentas da estratégia do Oceano Azul. A gente vai falar só de Oceano Azul e como você fazer isso dentro do seu negócio. O Conecta, ele é diferente, mas ele é complementar, né? Porque a pessoa que consegue fazer isso, idealmente, ela deveria ter uma marca forte para comunicar aquilo de uma forma profunda, etc. e tal. Então, para quem fez o Conecta, maravilhoso, né? A pessoa já tem um monte de conhecimento interno e do próprio negócio dentro de si, né? Já pensado, refletido, desenvolvido. Então, melhor ainda. Mas são duas coisas diferentes, porém complementares. O link do replay da aula de ontem tá aqui na minha bio, tá? O que é a bio? Às vezes, às vezes tem gente que me pergunta que não sabe. É o perfil aqui do Instagram, tá? É só entrar no meu perfil do Instagram, a hora que terminar a live, você vai lá no perfil do Instagram, lá tem um link. Quando você clicar nesse link, vai abrir uma listinha e nessa listinha tem tanto o replay da live de ontem, quanto a página da imersão. A página da imersão está explicando o que é imersão, o que vai ter na imersão, quanto custa, para quem não é, qual vai ser a duração, como vai funcionar e tudo mais. E lembrando que em relação à imersão, justamente eu estou querendo que os empreendedores aproveitem esse momento de fluxo que a gente está conversando agora, para saírem, né, para tratarem, como eu falei na aula ontem, tratar a causa e não o sintoma, né, do seu projeto, para sair realmente diferenciado, se posicionar, habitar novos mercados. Eu estou fazendo um desconto de lançamento da imersão que vai até a meia-noite de hoje, não meia-noite, 11h59 de hoje, que é um desconto de 60%. A imersão, ela tá hoje, com esses 60% de descontos, ela tá R$ 395, 12 vezes de 35 e alguma coisa. Ou seja, deixa eu até ver aqui para falar certinho o valor. Ou seja, é menos do que uma pizza por mês, né? Menos do que um X-tudo, né, por mês, que você compra no fim de semana. Então, ela tá 12 vezes de R$ 39,50. Tá? 12 vezes de R$ 39,50. Só hoje, até às 11h59, então com 60% de desconto. Essa imersão, onde a gente vai falar dessas questões técnicas, como a Jaque falou, de uma forma simplificada, por isso que chama Simplificando a Estratégia do Oceano Azul, voltado especificamente para micro e pequenos empreendedores, profissionais liberais e criativos, para você aplicar isso dentro do seu negócio, através de todas essas ferramentas. A Dani está falando que o Conecta ajuda a quebrar as cascas duras, né, Dani? Pessoais e profissionais, realmente. Porque a gente não vive realmente desvinculado do pessoal no sentido profissional. Exatamente. E é por isso que eu até estou trazendo essa questão, que a gente precisa tentar entender onde está o nosso pessoal, o nosso profissional, para fazer esse alinhamento que a gente faz no Conecta, né, Dani? Com tantas descobertas, trazer esse alinhamento para a gente poder construir um negócio realmente mais conectado, né? Mas também a gente saber onde está a diferenciação, para a gente não levar as coisas que não deem certo como fracassos pessoais. Na verdade, no geral, são estratégias que a gente precisa redirecionar, reposicionar e reposicionar o nosso negócio. Estou olhando no relógio aqui, que eu acho que a gente tem 1 minuto, não quero que caia antes da gente encerrar. Então, se você quer saber mais sobre tudo isso, assiste o replay da aula de ontem, que está aqui. Veja se é interessante para você. Esse desconto, assim, dificilmente eu vou fazer ele de novo, né? Então, é só até hoje, às 11h59. A nossa imersão é sábado que vem, dia 22,
das 10 da manhã às 6 da tarde, com os devidos intervalos. A gente vai ter espaço para tirar dúvida. A turma é limitada, porque eu quero que todo mundo consiga tirar suas dúvidas. E aí a gente ajuda a criar esse processo e uma chance maior de sucesso, o que quer que seja sucesso para você no mercado, mesmo nesse caos que a gente está vivendo. Assim que a gente sair aqui, essa live já vai ficar gravada no meu IGTV e você pode assistir de novo, se quiser ver alguma parte que você não viu ou tirar alguma dúvida. E depois, se tiver alguma mensagem, me manda compartilhar esse desabafo aqui que a gente fez hoje, me manda um direct, me manda um WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? 20 segundos então, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Beijo grande, fico à disposição para qualquer dúvida. Hoje à tarde eu vou abrir o grupo do WhatsApp para tirar dúvida lá também. Se você não tá, me pede o link que eu mando para você se inscrever. Beijo grande para todo mundo.